viajou pelo bairro, pela cidade. Nós fizemos uma viagem muito grande, muito longe, para dentro de nós mesmos. Eu sei que ontem nós encontramos coisas que nós nem queríamos encontrar nessa viagem. Mas nós fizemos uma viagem e nessa viagem o Senhor tirou algumas coisas da nossa vida. Mas nós te louvamos porque o Senhor tirou coisas ruins e botou coisas novas. E hoje nós queremos, Senhor, que o Senhor coloque algo mais na nossa vida. Nós queremos sair daqui sonhando, nós queremos sair daqui, Senhor, muito melhores do que estávamos no sábado, ontem pela manhã, antes de chegar aqui. Nos ajude a cumprir a Tua missão. A missão é do Senhor, nós somos apenas Teus cooperadores. E como cooperadores nos colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor faça de nós a Tua vontade. Nada mais importa, Senhor, somente a Tua vontade. Nada mais é interessante neste mundo, apenas a Tua vontade. O Senhor é aquele que nos fascina, é aquele que nos atrai, é aquele que nós ansiamos pela Tua presença. O mundo não nos atrai, Senhor, Ele nos convida, é verdade, Ele nos tenta, é verdade, mas a nossa fascinação é pela Tua presença, porque é ela que nos preenche. Obrigado, Senhor, por este grupo, por este time, por esta equipe que está aqui, tão voltada para Ti, tão atenta, meu Deus, com o coração tão aberto, tão disposto a Ti. Eu quero Te fazer uma oração neste momento pela vida dos nossos jovens e adolescentes que estão aqui. Pai, eu quero Te agradecer porque o Senhor tem os guardado em um mundo tão mau, em um mundo tão perverso, em um mundo tão cruel, tão depravado. O Senhor tem guardado o remanescente em santidade e em pureza. Obrigado pela vida, Senhor, de Elivelton, de Emily, de Wellington, de Christian, pela vida de Camila, pela vida de Daniel, pela vida de Carliane. Senhor, pessoas jovens, mas que decidiram pelo Senhor, decidiram abrir mão, Senhor, de tudo que o mundo oferece, de todos os banquetes, para viver para o amado da alma deles, para o homem que nunca vai os decepcionar, que é Jesus. Obrigado, Senhor, por esta equipe madura também, pela vida de Elisvaldo, de Poliana, pela vida de Marcelina, pela vida de Laura, pela vida do seu Júlio e da irmã Luciene, pela vida de Rose, pela vida da irmã Jane, pela vida de Renata, pela vida de Zé Domingos, pela vida de Rômulo. Obrigado, Senhor, por estes que têm sido referencial para os mais jovens, para os solteiros. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue os guardando, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Nós vamos falar nessa manhã, queridos, sobre chamados para liderar. Você pode repetir? Chamados para liderar. Isso te assusta? Você ser chamado para liderar?
Talvez essa mensagem, esse tema, ele te assuste um pouco. Por que falar sobre liderança e pensar em ser líder assusta muitas pessoas? Eu acredito que tem algumas situações a respeito da liderança que nos assusta. Parece algo complicado demais liderar. Parece algo cansativo liderar. Parece algo inalcançável para alguns ser um líder. E desejável. Não desejo ser líder. Para outros, entretanto, a liderança significa posição, significa poder, significa controle, significa ter um cargo na igreja, significa fazer parte da panelinha dos pastores. Ah, sim, tem gente que pensa assim. É um grupo seleto na igreja. É um grupo que estão ali perto dos pastores, não abrem para ninguém. Eles são os queridinhos. É a panelinha da igreja. Existem outras panelinhas de uns grupos fechados que nós estamos lutando para que isso não aconteça aqui, para que a igreja seja uma igreja relacional com todos. É claro que nós temos afinidade com algumas pessoas, mas nós precisamos nos relacionar com todos, principalmente com os que chegam. A gente não pode se fechar. Mas pode ser que alguém pense a respeito disso, sobre liderança. Queridos, antes de mais nada, nós precisamos compreender uma coisa. Preste bem atenção. Todos nós somos líderes. Todos nós lideramos. Na sua vida você lidera pelo menos uma pessoa. E essa pessoa é você. É a mais difícil de você liderar. Sim ou não? Ou pelo menos deveria liderar. Se você não consegue liderar 100 pessoas, mas pelo menos você precisa se liderar. Liderar a sua própria vida. Agora, aquele que não lidera a sua própria vida, dificilmente ele vai ter condições de liderar outras pessoas. Porque se você consegue liderar a pessoa mais difícil que é você consegue liderar o outro com mais leveza. Por que liderar você mesmo é mais difícil? Porque você está com você 24 horas, convivendo com todos os seus dilemas ao mesmo tempo. E você precisa de sabedoria de Deus para lidar com cada situação da sua própria vida. Aquilo que você lidera, você tem contato com algumas situações dele, que você ajuda ele mesmo a resolver. Então, é mais fácil liderar. Mas você convive com você sempre. É mais difícil liderar. E você conhece cada fraqueza sua. Elas estão lutando aqui dentro contra você e contra o propósito que Deus tem para a sua vida. E você chega a hora de dizer, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. E chega até dizer como Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas pelo menos uma pessoa você lidera. Então isso já ameniza muita coisa. Puxa, diga assim, puxa, eu sou um líder. Amém? Nós nascemos com esse dom, queridos, todos nós. Quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus é líder. Quando a gente pensa a Deus, a gente pensa em Jesus, porque Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus era um líder? Continua sendo? Sim.
Nós não fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então nós temos liderança na nossa alma. Algumas coisas bloqueiam a nossa liderança, mas todos nós somos capazes de liderar. Nós já nascemos com isso. Alguns têm mais habilidades do que outros, sim ou não? Claro, alguns nasceram com uma liderança nata e ele já desde criança, né, ele já coloca os irmãozinhos ali ao redor, ele já fala, ele pode ser o menorzinho. E às vezes você percebe que os maiores seguem até os menorzinhos. Vamos brincar de tal coisa. Aí o menorzinho diz, não, nós vamos fazer isso. Ah, tá bom, então vamos, Joãozinho. Aí vão atrás de Joãozinho, e Joãozinho influencia elas. Algumas pessoas já nascem assim. Outras precisam desenvolver. Outras precisam treinar a sua liderança. Mas o fato é que todos nós podemos liderar. Amém? O que é liderança? Quando perguntam o que é liderança, talvez vários de nós tenhamos um conceito de liderança. Talvez quando perguntam o que é liderança, se eu fosse perguntar para cada um de vocês o que é liderança, vocês tinham algo para falar. Porque é aquilo que vem logo à nossa mente quando se fala a respeito de alguma coisa. O que é liderança? Aí você ia dar o seu conceito. Sim ou não? Porque a gente tem mais ou menos noção do que é liderança. Algumas pessoas, elas têm um conceito de liderança. Tem vários conceitos, na verdade. Olha só. Para Warren Burns, eu não vou ler o nome dele todo. Liderança é o quê? Liderança é fazer as coisas certas. Para ele, liderança é fazer as coisas certas. Para James, liderança é o que acontece quando pessoas com certos motivos e propósitos mobilizam em competição ou conflitos com outros recursos institucionais, políticos, psicológicos e outros no sentido de provocar, engajar e satisfazer os motivos dos seguidores. Então, o conceito de liderança para esses dois é isso. O que mais? Vence, ele diz o seguinte: liderança é conseguir que outros desejem fazer algo que você está convencido de que deve ser feito. Beleza? O que diz Tom Peters? O que diz? Vamos ler juntos? Liderança é... Estão captando os conceitos de liderança que essas pessoas têm? Todos eles são escritores proeminentes, são líderes em algum setor, e eles têm esses conceitos de liderança. Mas tem mais. Gary, ele diz o seguinte: liderança é mobilizar outros em direção a um objetivo partilhado pelo líder e seus seguidores. Então ele coloca a ênfase no objetivo que precisa ser feito, que precisa se alcançar, tanto pelo líder quanto pelos seus seguidores. Beleza? Amém? Tem mais. Oswald Sanders, ele diz o quê? Leia aí. Liderança é o quê? Liderança é influência. John Maxwell, ele, mesma linha, ele diz que liderança é o quê? Liderança é influência, nada mais, nada menos. Eu gosto dessa definição. Dessas duas definições aí eu gosto muito. John Maxwell, ele é um escritor muito poderoso a respeito de liderança, e tem alguns livros dele,
Alguns em casas, outros emprestados, que ainda não me devolveram, por favor. Se alguém está me assistindo agora. Liderança é influência, nem mais, nem menos. É influenciar pessoas. A liderança, queridos, ela é neutra. No que diz respeito, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Hitler, ele influenciou toda uma geração para o mal. Um grande líder. Esses grandes empresários aí, que às vezes tira a empresa lá do caos e leva ela a um patamar tão alto, são grandes líderes. Pastores que pegam uma igreja pequena e depois está liderando milhares e milhares de pessoas. São líderes que lideram para o bem. Alguns lideram para o mal, outros lideram para o bem. Pessoas que têm a liderança na alma, que estão liderando de dentro dos presídios. Liderando os que estão livres. Entende? Eles têm liderança na alma. Estão usando de maneira errada. Estão usando para o mal, mas são líderes. O Senhor está em busca, à procura de líderes para esta geração, para que sejam influenciadores de uma geração que está sendo influenciada totalmente para o mal. Uma geração que está sendo influenciada para destruir a nossa casa, a nossa família, nossos filhos. As crianças que ainda vão nascer, existem líderes hoje trabalhando, estão com projetos para destruir os filhos que ainda nem nasceram. E nós precisamos mudar essa realidade como líderes. Amém, amados? Independente do conceito que você possa adotar, eu quero te dizer que liderar é uma arte que ninguém deveria abrir mão. Liderar é uma arte que ninguém deveria abrir mão. Isso é uma grande verdade. Por quê? Que liderar é uma arte que ninguém deveria abrir mão. Vamos ler juntos? Porque o mundo gira na direção que os líderes apontam. O mundo, meus amigos, ele gira na direção que os líderes apontam. Tudo que acontece no mundo está acontecendo porque líderes apontaram essa direção. Tudo que nós vivemos hoje é por conta de que líderes apontaram essa direção e o mundo os seguiu. A massa os seguiu e foi todos para a mesma direção. Entende como liderança é tão importante? Liderança move o mundo. Uma empresa ganha notoriedade a partir da visão de um líder. Uma igreja avança, decola e ganha milhares de pessoas para Jesus, avança em projetos sociais, transforma milhares de vidas, quando ela tem uma liderança forte e determinada. Nós crescemos à medida da nossa liderança. Por exemplo, um pastor, ele precisa ser um líder. Um líder de célula, ele precisa ter liderança. Um discipulador precisa ter liderança. Amém? E por falar nisso, você já lidera mais de uma pessoa. Não é verdade? Quem discipula apenas uma pessoa aqui? Ok, você já lidera você e mais uma, já tem um grupo. Quem discipula mais de uma pessoa aqui? Eita, a grande maioria. Então você já tem um grande grupo que você está liderando e talvez nem saiba. Meu Deus, já sou líder, já. Ah, mas tem o líder da célula. Sim, o líder da célula não tem a gente.
Mas você está liderando lá no seu nível. A gente fica, meu Deus, não, liderança não, não, liderar não. Você já está liderando. E nem percebeu. Olha como Deus é estratégico. Não é verdade? Não pode, queridos, haver crescimento sem liderança. E crescimento fala de tocar pessoas. Não pode haver crescimento na nossa célula. Não pode haver crescimento na igreja. Não pode haver crescimento no reino se não houver liderança. Tudo gira em torno da liderança. E lembre-se que quando eu falo em liderança, eu não estou falando da posição. Eu não estou falando de cargo. Eu estou falando de influenciar pessoas para o bem. Liderar pessoas, influenciar pessoas para o reino de Deus. Quanto maior o nível da sua liderança, mais pessoas você tem a possibilidade de tocar e de transformar a vida delas. Quando você não era discipulador, você apenas liderava. Hoje você tem pelo menos um discípulo. O seu nível de liderança aumentou. Você está tocando em mais uma pessoa. Outros já estão com um nível um pouquinho acima, já estão liderando várias pessoas. Quando você se torna um líder de célula, você tem o privilégio de tocar muito mais pessoas. Quando você se torna um supervisor, mais pessoas, pastor, mais pessoas. E assim vai. Quanto maior o nível da sua liderança, você consegue servir mais. Porque quanto mais a gente cresce na liderança, mais a gente tem que colocar o avental para lavar os pés. Porque liderança também é servir. Foi assim que Jesus fez. E é assim que a gente faz. Amém? Então, quanto mais você aumenta, mais seu nível, mais você aumenta o seu potencial em tocar as pessoas. Deus está nos chamando, queridos, para sermos os futuros líderes dessa igreja. Amém? Amém? Amém. Amém. Você é um agente de transformação? Amém. Amém. E como agente de transformação, na liderança a gente tem maior possibilidade de transformar as pessoas, de transformar o mundo delas, a vida delas, de ser esse agente, entende? De forma mais forte. Então, vejamos algumas diferenças que a liderança pode fazer. E por não compreender isso, algumas pessoas não se importam com a liderança. Algumas diferenças que você só pode fazer se você for um líder. Se você não for um líder, você faz pela metade, você toca menos, você influencia menos, mas quando você é um líder, você vai fazer mais, você vai tocar mais, você vai fazer mais diferença na vida das pessoas. Veja só o que é liderança. Liderança é a disposição de assumir riscos, e é por isso que muitos não querem liderança, porque é a disposição de assumir riscos. É você dizer, eu vou ser um líder de célula, e eu vou arriscar o meu tempo, eu vou arriscar a minha reputação, eu vou arriscar tudo nessa célula. E às vezes as pessoas estão com a reputação tão bem blindada, que elas preferem ficar sentadas, do que se arriscar, do que se lançar em um projeto eterno do reino de Deus. Então, liderança é a disposição de assumir riscos. Liderança também é o quê? É o desejo apaixonado de fazer a diferença. Você quer fazer a diferença? Amém? Vá se aprimorando para se tornar um líder, para desenvolver a liderança que você já tem aí dentro. Porque isso é liderança, é o desejo apaixonado de fazer a diferença na vida das pessoas.
fazer a diferença no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade. Você, como discipulador, você não pode olhar para a pessoa que você está discipulando e achar que você já está fazendo pouco demais. Não, você está mudando o mundo de uma pessoa. Agora imagina quando você se torna um líder de célula. Estamos falando aqui sobre liderança, liderança de célula. Porque isto aqui serve para todos os ramos. Mas vamos focar em líder de célula. O que também? Liderança é se sentir incomodado com a realidade. Poxa, às vezes a gente fala tanto do nosso bairro, ouve as pessoas falando, a gente está indignado com a situação que está acontecendo, mas a gente não faz muita coisa. Liderança é você se sentir incomodado com a realidade e desejar transformar, é claro. Liderança também é assumir responsabilidades, enquanto outros encontram justificativas. Não é isso que às vezes a gente ouve? Ah, não, eu não quero mais uma responsabilidade na minha vida. Ah, não, eu não quero responsabilidade com ninguém, não, basta meus problemas. Não querem assumir responsabilidades. Encontram justificativas. Não posso, não tenho tempo, tenho muita coisa para fazer. São inúmeras as desculpas que as pessoas dão, justificativas para não liderar. Mas, na verdade, elas não estão querendo assumir responsabilidades. Liderança é enxergar as possibilidades de uma situação, enquanto o outro só consegue enxergar as dificuldades. O líder, ele encontra as possibilidades, ele encontra a saída, ele encontra o propósito no meio de uma situação que outros só veem problema. Lembra de André? Felipe, olha, nem que a gente tenha R$300 para comprar de pão aqui, não daria para alimentar esse povo todo. André chega com uma criança, com 5 pães e 2 peixinhos. André, ele encontra a solução no meio daquela situação. Felipe encontra só problema. Liderar é olhar para o todo e não olhar somente os problemas, mas no meio dos problemas encontrar a solução. Só um líder encontra solução para os problemas. Ah, pastor, mas eu também encontro. É porque você tem um olhar de líder também. É por isso que uma empresa ela não contrata qualquer pessoa para ser o gerente. Uma pessoa que não tem um campo de visão boa, limpa, para liderar uma empresa, ele não vai muito longe. E a mesma coisa em uma igreja, a mesma coisa em uma célula. Porque o líder em uma célula, ele olha para a célula, ele percebe várias coisas fora do lugar, ele percebe pessoas que não querem compromisso com Cristo, ele percebe que a célula não quer avançar, ele percebe que faz 3 meses que não ganha ninguém para Jesus, mas além dele olhar tudo isso, ele vai para a oração, ele vai para Deus, ele se incomoda, ele se inquieta, ele não fica acomodado e ele encontra as soluções. Ele vai achar, ele vai encontrar a saída para aquela célula. Ele vai entrar em uma crise, ele vai entrar em um período de jejum, de oração, ele vai se debater, mas ele está inconformado em deixar a célula daquele jeito. Só faz isso quem é líder. Quem não é líder, está assim, vai melhorar, se Deus quiser. Queridos, Deus quer. Se Ele não quisesse, nem a célula existiria. Ele já quer. A partir de hoje, você junto com o seu líder, porque você é um agente, não é? Junto com o seu líder, não é verdade?
Hoje, junto com o seu líder, você vai ser o outro olho dele, os outros dois olhos dele. Você vai enxergar junto com ele. Meu Deus, essa situação aqui e tal, meu pai, como é que a gente faz isso, Senhor? Deus, essa situação, meu pai, aquela pessoa, meu Deus, nós perdemos 2, ganhamos só 1, não ganhamos nenhum. Meu pai, no dia de sábado, não veio oicós. E a célula está parecendo morgada. Pai, eu estou tão incomodado com isso, Senhor, qual é a solução? Aí a gente vai para a solução, a gente não fica só nos problemas. Essa foi a grande diferença entre Josué, Caleb e os outros 10 espias. Você sabe da história. Os outros só viram problema. 2 viram problema, mas viram várias possibilidades de solução. É assim que um líder, ele se manifesta no meio da multidão. E nem sempre os outros apoiam, como eles dois. A turma lá queriam apedrejar eles dois. Ser líder nem sempre é fácil. Tem oposições. Porque às vezes você está olhando claramente a direção. Está olhando lá na frente, porque o líder sempre olha lá na frente. Mas aqueles que estão olhando aqui, eles estão dizendo, não, está doido, não dá, meu líder. Olha ali, olha quantas cadeiras, olha tanta coisa aí na frente, não vai dar, meu líder. O líder está olhando lá na frente, não, meu filho, vai dar, vamos, vem comigo. Entende? Então, liderança e a disposição de se destacar no meio, é esse? Não, nós estávamos no... Falamos do quinto, ok. Liderança é enxergar as possibilidades de uma situação, enquanto outros só conseguem enxergar as dificuldades. Diga, Senhor, me dê olhos de liderança. Eu quero enxergar o que os outros não enxergam. Eu quero ir, Senhor, onde os outros não conseguiram chegar. E quero conduzir outros comigo. Amém? Então, sexta, liderança é a disposição de se destacar no meio da multidão. Já falamos um pouco sobre isso. 7, liderança é abrir a mente e o coração. Beleza? É isso que Deus está fazendo aqui hoje. Pode abrir a boca. Não é só tu que faz isso não, Emily. A pessoa vai abrindo a boca, o pastor olha lá. Eu já fiz muito isso também. Então, queridos, liderança é abrir a mente e o coração. O Senhor nos chamou para esse tempo, discipuladores poderosos, para abrir a nossa mente e o nosso coração. Talvez até agora a tua mente estava só discipulador, discipulador, discipulador. O Senhor está abrindo a tua mente para mais longe, para algo maior, para você tocar em mais vidas. A mente e o coração, paixão. Porque o líder, ele tem que ter estratégia, mas ele tem que ter compaixão. Líder, ele não pode ser só estrategista. Ele não pode ser apenas aquele que dita a direção. Olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara está se quebrando lá atrás, ele não está nem aí. Não, ele tem que ter coração. Ele precisa olhar para o estado das suas ovelhas, para o estado dos seus discípulos, e ver cada um dentro da sua possibilidade. Enxergar potencial em cada um. Isso aí fala de coração. Um líder sem coração é um desastre. Ele quer conquistar o mundo, mesmo que ele passe por cima das pessoas. Isso não é liderança cristã. Jesus nos ensina que ele foi até o fim com todos. Ele disse que aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Eu fui até o fim com eles, exceto o filho da perdição. Então nós não podemos deixar ninguém para trás com o afã de chegar ao final. Não. John Maxwell, ele diz que se você chega ao topo sozinho, alguma coisa você fez de errado.
Porque liderança não é chegar no topo sozinho, é chegar com sua equipe toda. Toda. Amém? O que mais? Liderança é a capacidade de subjugar o ego em benefício daquilo que é melhor. Ah, com certeza. Querido, o líder, ele precisa estar certo de que tem algo melhor, maior do que o seu próprio ego. Liderança não é fazer o tempo todo a sua vontade. Não é o tempo todo você estar emaranhado, ocupado com os seus próprios prazeres, com os seus próprios projetos. Liderar é abrir mão do nosso ego, abrir mão muitas vezes do nosso projeto pessoal para abraçar o projeto de Deus na nossa vida. Às vezes a pessoa ela tem um projeto pessoal de se tornar um grande profissional liberal e Deus está chamando ela para o ministério pastoral. Outras vezes ela quer porque quer ser um pastor e Deus quer usar ela como um médico, com um testemunho fabuloso na cura não somente do físico, mas também da alma. Nós precisamos encontrar o nosso propósito, a nossa direção, o nosso projeto de vida que Deus sonhou para nós. E aí nós vamos abrir mão daquilo que está nos atrapalhando a cumprir esse propósito. É abrir mão do nosso ego. Liderar é pensar às vezes mais no outro do que na gente. Jesus, quando disse que ia para a cruz, ele disse, olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai gerar muitos frutos. Ele disse, eu preciso morrer, para que outros sejam levantados. Se Jesus não morre, o Espírito Santo não viria, e não causaria essa grande revolução que causou e continua causando. Ele precisava morrer exatamente crucificado. E se nós, queridos, não morrer para a nossa vontade, para os nossos desejos, para os nossos planos egoístas, nós vamos acabar sozinhos. Mas quanto mais a gente morre, mais a gente frutifica. O líder é assim. O líder é muito vivo, ele gera poucos frutos. O líder que está no centro da vontade dele, ele influencia pouco, poucos crescem debaixo da sombra dele. Um líder, ele precisa morrer todos os dias, para que outros que estão à sua volta possam vingar, possam crescer, possam frutificar. Amém? Isso é muito lindo, é muito poderoso isso. Nove. Todo mundo vivo aí? Amém. Olha o que diz o 9. Vamos ler todos juntos o 9. Liderança é evocar em quem nos ouve a capacidade de sonhar. É levantar outros para sonhar. É fazer com que outros sonhem também. É isso que eu estou fazendo aqui. Levando vocês a sonharem. Isso é uma parte do meu ministério, liderança. E liderar é levar outros a sonhar. É você chegar a um nível um pouco mais alto e dizer, vem cá, vem aqui, olha aqui o que eu estou olhando, olha aqui o que eu estou vendo, olha ali a terra, olha que coisa linda. Aí tem uns que dizem, não, aqui está bom, está legal, e no conforto está muito bom, e continua naquela sua vidinha. Mas quando alguém diz assim, tá bom meu líder, eu quero olhar, e começa a subir, chega aqui, meu Deus, que coisa linda, obrigado meu líder,
Aí ele morre assim? Não, eu preciso mostrar isso para outros. Vem cá, querido, vem cá. E assim vai acontecendo. Levar outros a sonhar. Liderança é inspirar outras pessoas com uma visão clara da contribuição que eles podem oferecer. Sabe, amados, tem gente tão talentosa, que tem tanto para oferecer, mas que ainda não chegou um líder perto dela para dizer: você pode, você tem muito a oferecer, vamos fazer isso juntos? A pessoa, às vezes, ela passa a vida aqui na terra e não desenvolve o seu potencial. Ela leva para o túmulo canções, leva projetos, leva liderança, leva grandes feitos para o túmulo, porque não teve um líder para chegar perto e dizer: você pode colocar isso aqui em prática. Mas a pessoa tem um potencial muito grande, tem uma criatividade muito grande, mas está guardado, está dentro de um baú. Ela tem medo de expor, ela tem medo de se expor, ela tem medo de apresentar, ela tem medo de dizer o que ela sonha, porque vão dizer o que para ela? Besteira, rapaz. Já tem tanta gente que faz isso. Fulano de tal até tentou, não conseguiu. Você, com medo do que possa acontecer, do que podem falar de você, você acaba guardando. Mas quando tem um líder do seu lado, o líder ele vai estar te instigando, te tirando do conforto e levando você a colocar em prática tudo aquilo que você sonha sozinho. Aí outros vão sonhar com você. Amém? Liderança é o poder de potencializar muitas vidas. Já falamos. Liderança é falar com o coração ao coração dos liderados. Isso é liderança. É você ser um líder de célula e os teus discípulos ouvirem você de bom grado. É eles te seguirem, não porque você deu uma ordem, mas porque há uma ligação de coração, de propósito. Isso é muito forte. Porque existem líderes, de um modo geral, não estou falando daqui, líderes que só falam com a mente, mas não falam com o coração, não estão nem aí para os liderados. Olha, eu dei a direção, se você vem, tudo bem, se não vem, é porque não quer nada com a vida, é porque não entendeu a visão, é porque é um rebelde, é porque não é crente de verdade. Às vezes só falta você tocar o coração dele, só falta isso. Você falar com o coração ao coração do seu liderado. Amém? Tá bom ou querem mais? Amém. Liderança é a integração do coração, da mente e da alma. É trabalhar o todo. Trabalhar a mente, como a gente já falou, porque assim, liderar não é só pegar um papel pronto. Está aqui o estudo. Ah, beleza. Sábado, 6 horas é minha célula. 5:30 eu pego o papel e vou para a célula. Essa palavra aqui eu já sei. Ah, esses louvor. Ixi, o louvor, né? Fulano, você pode dar o louvor hoje? Ixi, agora, meu líder. É assim mesmo, tem que estar preparado. E se Jesus voltasse hoje, você não estaria preparado? Precisa trabalhar a mente, precisa estudar, precisa articular, precisa passar a semana pensando na célula. O dia que você multiplicar a sua célula junto com o seu líder, você já tem que começar a pensar na próxima multiplicação. Amém? Articular a mente de um líder trabalha dia e noite, queridos. A mente de um líder trabalha dia e noite. Direto.
Ele dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo, passa o dia pensando. Ele está lendo um livro e ele aplica a sua liderança. Ele assiste um filme e ele vê o filme na sua liderança, a liderança no filme. Ele não assiste um filme sem propósito. Ele não vai ao cinema sem propósito. Ele não está o tempo todo na frente da televisão porque tem que se informar, tem que se informar. Isso aí é desinformação, muitas das vezes. O líder, ele está se preparando na palavra, nas literaturas, sonhando. Ele está trabalhando com a mente o tempo todo. Mas não somente isso. Liderança também é o quê? Alma. O que é alma? Que ele quer falar aqui? É trabalhar a espiritualidade. Porque como líder de célula, nós articulamos, já falei do coração, né? Nós amamos, mas também nós estamos no joelho. Porque as estratégias que surgem na nossa mente, nós temos a mente de Cristo, vem a partir de Deus. O download de Deus vindo sobre a nossa mente. Às vezes há coisas tão assim, situações para resolver, coisas para criar, e assim, às vezes eu estou num beco assim, sem saída, não estou achando muita saída para aquilo, e eu vou orar, clamar, e às vezes as coisas se tornam assim tão fáceis. Deus, ele dá as estratégias. Agora é importante o líder não somente ir buscar a Deus, para Deus lhe dar estratégia e saída para os problemas. É importante que o líder, ele esteja ali porque ama Jesus. Porque ele é apaixonado por Jesus. Amém? E isso vai refletir na vida dos discípulos. Isso acontece também com a vida do discipulador. É porque eu estou olhando lá para frente com você. Eu estou olhando lá para a liderança, por isso que estou falando só de liderança. Mas isso aqui precisa já acontecer com você. A gente não chega na liderança porque precisou de alguém. Não, sempre vai precisar de alguém. Você precisa estar preparado para as oportunidades. Não que o seu líder vai morrer, mas assim que aconteceu com Josué. Tudo indicava que Moisés iria entrar na terra prometida, não é? Que Moisés ia adentrar com o povo na terra prometida, iria distribuir a terra. Josué não imaginava que o velhinho ia morrer antes de entrar na terra, mas ele estava preparado ali. Enquanto Moisés estava na tenda com Deus, Josué estava na porta da tenda. A Bíblia diz que Josué não se afastava da porta da tenda, enquanto Moisés estava lá dentro com Deus. Ele estava a um passo, era o que estava mais perto do líder. Ele estava observando o que Moisés fazia, não de longe na multidão. Ele estava bem de perto observando os passos de Moisés. Deus falando com Moisés, Deus dando a lei para Moisés, Deus orientando Moisés, e Josué aqui de perto. Ele não podia estar junto, ele não era um líder ainda, mas ele estava ali, se preparando. Quem era que ia para a guerra? Quem era que Moisés mandava para a guerra? Quem era que Moisés tinha confiança de mandar para a guerra? Josué, o grande guerreiro. Era ele que batalhava as guerras de Israel. E Deus ali, ele estava se preparando Josué. E Josué também se preparando para o dia da sua oportunidade. Ah, ele que é o líder, é só me mandar para a guerra, de repente eu morro. Ah, ele que é o líder, quer que eu faça tudo. Ele que é o líder, quer ficar... Tudo não, né? Porque o líder não faz isso. Mas ele que é o líder e fica dizendo para eu ajudar na célula, para eu dar estudo, para eu dar o louvor, para eu dar a dinâmica, para eu preparar a lista de lanche, preparar a lista de aniversariante. Isso é papel do líder. O Senhor está te preparando no silêncio.
O Senhor não nos prepara nos holofotes, o Senhor nos prepara atrás das malhadas. É de lá que Ele nos chama. O Senhor não nos prepara nos holofotes. O Senhor não nos prepara nas evidências. O Senhor nos prepara lá no quarto, lá na oração, lá no jejum, lá no preparo ali entre a gente e Deus. Sabe uma coisa muito importante? Isso pode soar estranho para você, mas espero que você compreenda. Sempre deixe o seu líder em evidência. Prepare tudo, faça tudo. Deixa que ele leve o crédito. Parece estranho, não? Ele é o líder, é a vez dele. E você está plantando na vida dele. Sabe que Deus trabalha com isso, com a gente? Trabalha a nossa arrogância, a nossa prepotência. Trabalha o nosso orgulho. Era Josué que ia para a guerra. Mas o exército, quem era o líder? Era Moisés. Moisés que levava o crédito. Deus falava era com Moisés. Moisés não estava lá no campo de batalha metendo espada nos outros, procurando ser morto. Não, era Josué. Mas o crédito era de Moisés. Faça isso. E Deus vai te levantar de forma poderosa. Faça o máximo para o seu líder se dar bem. Promova o seu líder. Porque enquanto você está promovendo o seu líder, Deus está te promovendo também. Amém? Promova o seu líder. Não tenha medo disso. Não tenha medo. Não tenha ciúmes. Promova. Deixa Deus fazer. Deixa Deus usar o seu líder. Seja um Arão na vida do seu líder. E deixa Deus agir na vida dele. Porque ao mesmo tempo Deus está agindo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Estamos agora na 14. Liderança é a capacidade de se importar com os outros e, ao fazer isso, liberar as ideias, a energia e a capacidade dessas pessoas. Liderança é o sonho transformado em realidade. Existem coisas que você só vai poder realizar se você for um líder. Rapaz, eu quero mudar a minha sociedade. Você não vai mudar se não for um líder. Você muda pouca coisa. O seu impacto sem ser líder é pequeno. Existem coisas que você só vai fazer se você for líder. Se você tiver uma liderança forte. E não adianta só ficar sonhando, sabe? Ah, eu queria isso, queria aquilo. Ah, eu quero ser um grande líder de célula. Ah, eu vou multiplicar minha célula. Eu vou crescer como célula, eu vou ter vários discípulos. Rapaz, eu vou ser um supervisor aqui de célula. Depois eu vou ser um supervisor de congregação. Eu vou ter uma congregação assim maravilhosa. Pessoas cheias de Deus. De repente um projeto que você sonha. Eu quero ser assim um pastor de congregação, um supervisor de congregação de jovem. Meu Deus, eu quero ver tanto jovem, tanto adolescente cheio de Deus, se movendo nesse país. Liderança é tornar tudo isso uma realidade. Se não for liderança, fica só no mundo das ideias e não vem para a prática. Por último, liderança é acima de tudo coragem. Você é corajoso? Amém? Precisa de coragem para ser líder. Os covardes nunca serão líderes. Não estou dizendo que nenhum de vocês são, porque vocês estão no progresso para chegar lá. Mas os covardes, eles nunca na vida vão querer uma liderança. Porque liderança é para corajosos, é para quem tem coragem. E sabe de uma coisa? Nem todos têm agora.
Deus sabia disso. Vamos voltar lá em Josué de novo? Ei, psiu. Oi, tudo bem aí? Vamos olhar a vida de Josué de novo? Deus sabia que Josué não tinha tanta coragem assim. Ele já havia ido na terra, tinha visto tudo, mas como auxiliar, como aquele que era enviado, como o discipulador, né? Vamos dizer assim. Mas Josué iria liderar todo aquele povo. A responsabilidade estaria sobre ele. E aí o que é que Deus começa a trabalhar com Josué? Ser forte e corajoso. Por que Deus disse isso para Josué? Será que havia necessidade dessa frase, desses versículos, que são alguns, né, para Josué? Havia necessidade de Deus falar isso para Josué? Ou você acha que Deus colocou isso aqui, falou para Josué, porque não tinha mais nada para conversar com Josué? Deus, ele vai exatamente no ponto fraco. Seja forte. Embora Josué já fizesse muita coisa, mas ele era fraco para a missão que Deus tinha para ele. Porque senão não havia necessidade de Deus dizer, seja forte. Corajoso. Carliane, forte e corajosa. Amém? Seja corajoso, Josué. Coragem, Josué. Coragem, Josué. É igual Paulo para Timóteo. Sempre estava levantando o ânimo de Timóteo, porque Timóteo, né, parecia aquele marcha lenta às vezes. Paulo tinha que dar chega para cá em Timóteo. Deus, ele trabalha, queridos, essas qualidades com a gente. De repente, hoje você não é tão corajoso assim. De repente, você olha para a célula que você está inserido, e você diz assim, eu não teria coragem que o meu líder tem. Eu não teria a disposição que o meu líder tem. Eu não teria o trabalho, eu não faria o trabalho que o meu líder faz. Mas na hora que chegar a tua vez, você vai ser o Josué. Por isso que Deus está te dizendo hoje, seja forte e corajoso. Porque liderança é coragem. Precisa ter coragem. Pastor, então o negócio é brabo, né? Você vai estar preparado para tudo. Existiam lá gigantes, mas existia uma terra maravilhosa, uma terra que emana leite e mel. Josué não ficou olhando só para os gigantes. Ele não fez igual os outros que olharam para si mesmo como gafanhotos. Você se enxerga como gafanhoto ou como um líder? Os 10, o relatório deles foi, ali tem muitos gigantes, os descendentes dos Anaquins, a terra, gente, engole gente. A terra engole seus moradores. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Que a terra era muito feroz. Existem muralhas. Começa a colocar só as coisas negativas. Eles foram exaltando tanto o inimigo que foram diminuindo. Às vezes a gente faz isso. Eleva tanto o nível das dificuldades que se coloca, que se vê pequenininho. Eles dizem, nós éramos, aos olhos deles, dos gigantes, como gafanhotos. Ah, Josué não comprou essa visão não, nem Calebe. Não, sou gafanhoto não. Se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, Ele vai nos dar essa terra. Então ele olhou para o mais alto, para o maior do que os gigantes. Quando a gente olha para Deus, a gente também se vê grande. Porque nós estamos à sombra dele, nós somos a imagem dele. Amém? Então liderança é isso, queridos. Seu coração acelera quando você ouve a respeito de liderança? Quando você ouve tudo isso, a sua pulsação acelera, seu coração mexe, você fica entusiasmado. Isso fará grande diferença na sua vida a partir de hoje.
Grande diferença. E por sua vez, você será capaz de fazer grande diferença na vida de outras pessoas, de forma mais ativa e intencional. Hoje é um dia, meus queridos, de virar essa página da sua vida. Amém? Virar a página do coração, virar a página da mentalidade, da visão. Você começar a enxergar além, começar a enxergar como um líder. Eu costumo dizer que você é um líder na sua célula antes de você ter o título. Você já age como líder. O título, ele vem só carimbar o que você já faz. Amém? Então, hoje você vira a página da sua vida, descruze os braços neste dia, saia da zona das nuvens e vamos fazer juntos a diferença neste mundo. Não se veja mais como gafanhoto. Talvez você diga assim, tudo isso aí é muito legal, muito lindo, bom mesmo, olha, gostei, pastor. Só conceito maravilhoso, mas assim, para mim não dá. Eu estou tão aquém. Isso não é para mim não, deve ser para o irmãozinho lá da célula, deve ser para outros que ainda vão chegar. Queridos, eu pensava assim mesmo, sabia? Quando eu fui chamado, aí comecei a pregar, comecei a dar aula na classe, tudo, e as pessoas já me chamavam de pastor, algumas, começou assim, né? A igreja começou a perceber o meu chamado, minha evolução. A igreja via, mas eu demorei muito a ver. Demorou muito cair a ficha. Conhece a ficha? Não, né? Eu demorei muito cair nessa realidade. Por que que eu via isso? Por que que eu não me via? Porque eu olhava muito os outros. Aí sim, não, pastor, aqui, não. Tem fulano que é mais capaz do que eu. Tem ciclano que prega melhor. Tem outro. Aquele é mais capaz. Eu ficava me julgando a partir do nível dos outros. Dizia, não, negócio de ser pastor, não vai ser para mim não. E Deus me levantando, Deus me usando. E até um tempo que eu assimilei a ideia mesmo e disse assim, rapaz, não é que eu sou um pastor mesmo? E não é que Deus não levantou outro, Deus levantou, fui eu mesmo. Entende? Nada contra os outros, Deus pode levantar quem Ele quiser. Mas a gente precisa olhar para a gente mesmo na visão de Deus, na perspectiva de Deus, no óculos de Deus. Às vezes o nosso óculos está muito embaçado. Amém? Agora é por último. Todos podem liderar uma... Todos podem liderar uma... Todos podem liderar uma célula. Existe uma mentalidade de que nem todos são capazes de liderar uma célula e ser bem-sucedido. Isto porque a maioria das pessoas pensa em uma liderança de célula a partir de um dom específico ou de uma mega capacidade particular de cada pessoa. Se elas pensassem mais sobre a liderança de uma célula a partir do Espírito Santo na vida das pessoas e dos demais membros, esse pensamento seria bem, essa realidade seria bem diferente. O Espírito Santo deseja liderar a célula de cada um de vocês através de vocês. A capacidade não é sua, é Deus. A célula não é sua, a célula não é do seu líder, a célula tem um líder maior, que é Jesus. E ela é liderada a partir do Espírito de Jesus. Você pode e deve liderar uma célula. Não importa se você é extrovertido. Ei, oi, tudo bem aí? Não importa se você é extrovertido, introvertido, não importa.
Deus, Ele quer te usar do jeito que você é. Amém? Vamos ler juntos? Todos juntos, todos. O Espírito Santo, o Espírito sopra aonde quer. Amém? Fomos chamados para liderar. O Espírito sopra onde Ele quer, não é isso que diz lá em João? Que o vento, ele fazendo a comparação com o vento, sopra onde quer. E Ele quer que você lidere uma célula, você quer. Amém? Porque o querer dele tem que estar conectado com o nosso querer, ou melhor, o nosso querer tem que estar conectado com o querer dele. Precisamos ter essa compreensão hoje. Pastor, mas assim, eu não sou muito assim, alegre, eu não sou muito assim, não é extrovertido. É o Espírito Santo que vai fazer. Cada um ele usa de acordo com como ele quer. Amém? Vamos encerrar. Vamos orar. Só te dar um exemplo de alguém, não daqui, vou usar um lá da Machado para não causar nenhum tipo de ciúmes. Adenilson Garcia, não sei se você conhece ele, conhece Adenilson, né? Adenilson Garcia, ele nem falava quando chegou na igreja. Um cara pacato, tranquilo, na dele. Na época, a gente tinha uma ideia de que nem todos poderiam ser líderes de célula, principalmente os introvertidos. E esse cara começou a discipular começou a discipular 2, 3. Os discípulos dele começaram a florescer. E não é que ele se tornou um líder de célula multiplicador. E não é que ele se tornou um supervisor. E não é que ele se tornou um dos melhores supervisores na estrutura. Quem conhece Adenilson, ele não é aquele cara estrela. Cara humilde, simples. Fala com você aqui na calma e tudo, e pá. Mas assim de discípulos atrás dele. No calado, na manha, como se diz, né? Ali, olha, os discípulos florescendo, ele multiplicando, e se tornando um supervisor. Então, queridos, quebra essa ideia de que somente os extrovertidos podem liderar uma célula. É um cara que prega hoje, é um cara que dá treinamento, é um cara que, sabe, faz muita coisa na estrutura de forma excelente. Só um exemplo para a gente. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Nós somos chamados para liderar, queridos. Você foi chamado para liderar. Eu fui chamado para liderar. Senhor, nessa manhã tão preciosa, meu Deus, eu quero te apresentar a vida dos meus irmãos, dos futuros líderes nessa igreja. Quero te agradecer pela vida de cada um deles, meu Pai, porque eles já lideram além de si, eles lideram pelo menos mais uma pessoa. Outros lideram 2, outros 3, outros 4 e assim vai.